Você está querendo sair da casa dos pais, mas não tem ideia de como se planejar para morar sozinho? Hoje eu vou te dar um passo a passo para você sair de casa feliz da vida e ainda conseguir se manter muito bem durante esse período. Então, vamos lá comigo para o vídeo. Investe em mim, aposta tudo em mim. E aí pessoal, tudo riqueza? Eu sou a Mirella Biasotto, planejadora financeira certificada e vim ajudar você a poupar mais, ganhar mais e investir melhor. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. A primeira dica para você já começar aí a se planejar para morar sozinho é você se inscrever neste canal. Afinal de contas, você vai aprender a lidar muito melhor com o seu dinheiro. Então, não perde tempo, já se inscreve aqui no canal. Se você é novo, aproveita e vê os vídeos antigos para você ir aprendendo cada vez mais. Se você conhece algum amigo que está querendo se planejar para morar sozinho, aproveita e compartilha esse vídeo com ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então, vamos lá para as dicas. Bom, primeiramente eu queria dividir com você quais foram as minhas experiências morando sozinha. A primeira vez que eu fui morar sozinha eu tinha 19 anos e foi quando eu fui fazer parte da minha faculdade no exterior. Mas eu não gosto muito de contar essa daí como a primeira realmente experiência, assim, totalmente morando sozinha, porque eu era ali patrocinada. Então, era um morar sozinho que ainda contava com a ajuda dos pais, porque como eu fazia faculdade, eu ainda não tinha como me manter. Mas a primeira vez que eu realmente saí para morar sozinha e aí 100% independente, pagando todas as minhas contas, foi aos 23 anos de idade, quando eu passei num programa de trainee de um grande banco na época, que era numa outra cidade que eu residia. Então, eu tive que me mudar para São Paulo, capital, e aí sim realmente começar a arcar com todas as minhas despesas, sem contar com a ajuda de ninguém. E eu vou dividir não só as minhas dicas aí para você começar a se planejar, mas também as minhas experiências que eu acho que podem te auxiliar nesse caminho. Então, o primeiro passo, se você está querendo sair da casa dos pais, é você quitar dívidas, se você possui alguma, né? Então, já se planeja, começa a fazer um pé de meia, começa a ver como você vai, de repente, renegociar com o seu credor aquela dívida que você possui, mas é importante que você não vá morar sozinho com dívidas, realmente ali carregando aquele peso. Já se livra delas todas, já deixa tudo em ordem para você começar a sua vida nova zeradinho. Forme uma reserva de emergência. É imprescindível que você ali tenha o seu dinheiro organizado e você realmente tenha investido um montante suficiente para você conseguir se manter caso haja uma demissão e caso você perca o seu emprego no meio do caminho. Afinal de contas, a última coisa que você quer quando você finalmente sai de casa é depois ter que voltar com o rabinho entre as pernas para a casa dos pais, porque não conseguiu dar conta. Então, seja responsável, tenha sua reserva de emergência em dia para você arcar com os possíveis imprevistos que com certeza vão acontecer aí no meio do caminho. E aí, para ser muito sincera com vocês, quando eu fui morar sozinha, eu tinha uma pequena reserva ali, uma pequena economia guardada, mas não era bem uma reserva de emergência, né? Quando eu fui trabalhar para esse banco, eles sim deram uma ajuda de custo para aquelas pessoas que estavam se mudando de cidade para poder assumir o novo cargo nesse programa de trainee. E isso sim deu algum fôlego ali para eu conseguir me organizar na minha nova vida. Mas eu, infelizmente, não tinha naquela época uma reserva de emergência propriamente dita, que é aquela que você tem no mínimo 6 meses das suas despesas fixas guardadas. Mas foi o acaso, como eu sempre fui muito controlada com dinheiro, tudo que eu ganhava, daí sim eu já ia começando a formar a minha reserva de emergência, já ia separando uma parte para economizar e investir. Mas o recomendado é que você se prepare antes de fazer essa mudança, tá bom?
Antes de você também fazer as suas malinhas e sair da casa dos seus pais, é importante que você tenha noção de quanto você vai gastar nessa nova vida. Então faça o cálculo de todos os seus gastos fixos que você terá durante o mês. Para quem está acostumado com aquela mordomia de morar na casa dos pais, esses gastos podem até ser gastos talvez invisíveis nessa tua atual realidade, mas que você precisa levar em consideração, né? Por exemplo, aluguel, condomínio, taxas de internet, se você for contratar uma pessoa para te ajudar na limpeza da casa, serviços de assinatura, você vai querer colocar um Netflix na sua casa ou não? Custos com transporte, você vai morar perto do seu trabalho, você vai precisar se locomover, o quanto você vai gastar nessa locomoção? Então o ideal é que você já comece a fazer o seu planejamento financeiro, liste o quanto você ganha atualmente e liste todos esses gastos que você vai passar a ter quando você for morar sozinho e veja o quanto que sobra no final do mês. É importante que sempre sobre um montante, tá? Então você adequar a vida que você vai levar morando sozinho àquela sua realidade, daquele seu salário atual. Não adianta querer alugar um apartamento milionário, uma coisa assim extraordinária, se não cabe dentro do seu bolso. Via de regra, o ideal é que os custos com a moradia, eles fiquem ali em torno de 30% da sua receita e que você consiga economizar no final do mês no mínimo 10%, mas o montante ideal seria ali entre 20% e 30% para você conseguir destinar a investimentos todo mês. Então, nesse processo é importante que você também pesquise o apartamento dentro das suas possibilidades. Liste quais são aqueles itens essenciais que você gostaria de ter nesse novo lar. Tem que ser perto do trabalho, tem que ser de fácil acesso a amenidades, por exemplo, supermercado, escola, alguma coisa desse tipo. Tem que ter elevador, tem que ter um playground, tem que ter um quarto, 2 quartos. Liste tudo aquilo que você quer e depois veja como caberia dentro das suas possibilidades. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem no meu caso. Bom, para a minha realidade, eu queria algo que fosse de fácil acesso ao meu trabalho e que também tivesse ali uma boa rede de estrutura próxima, né? Porque já como eu ia me mudar de cidade, eu tinha que me locomover facilmente do meu trabalho à minha casa e também conseguir fazer compras ali, tudo próximo à residência, para não ter que ficar explorando a cidade, já que era tudo novo para mim. Os primeiros apartamentos que eu visitei realmente eram muito fora do meu orçamento que eu tinha naquela época. E aí, por um golpe do destino, a gente decidiu visitar um apartamento que era muito próximo ao meu trabalho, que ficava na Avenida Paulista. Mas ele estava fora do orçamento. Só que ele tinha um detalhe, ele tinha 3 quartos. E aí, o que foi que eu optei naquela época? Eu optei por fazer uma república, dividir aquele apartamento com 2 outras moças que também trabalhavam no mesmo programa de trainee. E aí sim a gente conseguiu morar perto, morar bem. O apartamento já era todo mobiliado, tinha talheres, tinha louças, então facilitou muito também para a gente que estava começando uma nova vida não ter que ter todo aquele gasto inicial para montar, deixar tudo organizado, colocar talher, louça, isso tudo que realmente começa a demandar um pouco mais. Então, veja e liste quais são as suas prioridades e veja se cabe dentro do seu orçamento. Se não couber, comece a fazer algumas adaptações, talvez procurar um bairro mais longe, talvez abrir mão de algum daqueles itens que inicialmente você tinha listado para que caiba realmente dentro daquilo que você pode pagar. Faça uma estimativa de quanto que você vai precisar para deixar aquela moradia ali digna para você começar a morar. Não precisa já se preocupar em decorar tudo lindamente, deixar tudo finamente arrumado, mas você precisa do mínimo para poder entrar lá. De repente um colchão, uma geladeira, um micro-ondas, então liste as coisas que você vai precisar e quanto você vai gastar para você já se preparar previamente e de repente já começar a pesquisar, aproveitar algumas promoções e conseguir economizar nesse início aí. Talvez você também possa ver alguns móveis mais usados, comprar na OLX, no Mercado Livre, de segunda mão, você vai conseguir economizar muito nessa primeira aí, montagem do seu primeiro lar, tá? Então veja essas possibilidades e já reserve o valor necessário para que você consiga deixar prontinho o seu apartamento para você entrar pelo menos, né? E não tenha pressa de deixar decorado tão rapidamente. Isso aí você vai fazendo aos poucos e com calma.
Lembre-se de calcular os seguros e garantias extras que podem encarecer o aluguel do seu imóvel. Então, se você vai morar aí de aluguel, não se esqueça de contabilizar esses itens também, porque a maioria dos aluguéis, eles pedem ali que você tenha o seguro fiança, tenha o seguro residencial, tem aquelas despesazinhas que muitas vezes você não coloca dentro da sua contabilidade e podem terminar pesando no final das contas. Também veja se você vai precisar fazer algum reparo no imóvel e, se for o caso, já negocie esses reparos com o proprietário. Bom, agora que você já sabe ali os primeiros passos que você precisa tomar para se mudar da casa dos seus pais, você também precisa se preparar psicologicamente, porque afinal de contas é uma grande mudança. Eu vou te confessar que realmente era um grande sonho meu morar sozinha e eu senti uma liberdade incrível. Realmente fui apaixonada por esses momentos que eu consegui morar sozinha. Realmente foi uma conquista, né, muito grande poder finalmente me sustentar com o meu trabalho, ser totalmente independente e ter aquela sensação realmente de vitória. Mas não só isso, você ter o seu cantinho, o seu lar, aquilo que você está construindo, né? Depois que eu morei nessa república com 3 pessoas, depois eu fui para um outro apartamento dividindo apenas com uma pessoa. E depois aí finalmente eu comprei o meu primeiro apartamento e eu fui morar sozinha. E em todas essas fases eu fui muito feliz, foi um aprendizado, né? Quando você divide apartamento com mais pessoas, você tem aquelas convivências que você precisa aprender a lidar com as diferenças de cada um. E depois também quando você vai morar completamente sozinho, você tem que aprender a lidar com aquela solidão, né? De repente você sai da casa dos pais, que você tem o contato ali com seus familiares todo dia, tá acostumado a ter aquele cuidado da mãe, a comidinha pronta, a cama arrumada, e quando você vai morar sozinho muda bastante a dinâmica. Então já se prepare previamente, mas eu recomendo que, se você já está numa fase adulta, se você já trabalha, já possui condições financeiras, que realmente você tome esse passo, porque é imprescindível para o amadurecimento, né, da pessoa, você ter essa experiência de saber lidar com você estar sozinho, saber lidar com o seu dinheiro, saber lidar com as contas. É realmente um crescimento de responsabilidade muito grande. Agora conta aqui para mim nos comentários, você já mora sozinho? O que você achou dessas dicas que eu dei aqui no vídeo para você? Você incluiria mais alguma outra dica para as pessoas que estão nos assistindo também preverem aí no seu planejamento? Conta aqui pra gente. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa um joinha aqui pra mim, que ajuda muito aqui no crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, não se esquece, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica. Eu vou deixar aqui do ladinho mais algumas outras sugestões de vídeo para você continuar me assistindo e continuar aprendendo a como lidar melhor com o seu dinheiro. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!